Rodrigo da Cal, parabéns pelo novo estúdio, irado, e fora Brax, fora Barbieri, fora Melo e fora Bel. Saudações vascaínas, Esse Rodrigo. é o mood, Rodrigo. Obrigado, não dá pra negar. Obrigado pela moral, a gente pensa aí a mesma coisa. Cara, não dá mais, né, cara? A gente precisa performar, precisa melhorar. Mas se Deus quiser, vamos continuar com pensamento positivo, né, irmão? A gente começou esse campeonato com tanta esperança, né? E aí a gente foi tomando porrada na cabeça. Mas vamos continuar com o pensamento positivo, que é o que a gente tem a fazer, brother. Não tem outra coisa. Pô, e tem, cara. Eu acho que é o seguinte, cara. Eu acho que tem os micropensamentos e os macropensamentos, né, cara? E aí eu não tô falando de micro no sentido de pequeno, né? De pensamento pequeno, pejorativo, e os macro de grande se sobrepondo. Mas eu tô falando do seguinte, cara. No micro é a nossa insatisfação jogo a jogo, como a gente vem tendo, a nossa insatisfação do time melhorar, da gente ver uma performance boa do time, que é coisa que a gente não tem visto, do nosso desconforto, do nosso sofrimento, né? Que é o que a gente vem passando nos últimos jogos, a gente tá dentro da zona de rebaixamento. Mas o vascaíno, cara, ele não pode deixar nunca de ter aí o que eu chamo do macro pensamento, meu irmão. É da gente continuar acreditando, da gente entender que isso pode ser sim um início de brasileiro turbulento, mas que não vai refletir o que vai ser daqui pra frente. Eu acho que a torcida do Vasco, cara, tem que continuar cobrando sim, mas, cara, nunca fazendo nada que deprecie ou arranhe a imagem da instituição. E aí, às vezes, a gente, de forma passional, acaba externando algumas coisas que são, às vezes, muito ruins, né? E eu me incluo, né, cara? A gente acaba sendo muito passional, principalmente num pós-derrota. Mas eu acho que o torcedor do Vasco, cara, tem que continuar acreditando demais nessa fase nova do clube. Sem dúvida nenhuma. Até porque o cenário, ele é muito melhor do que muito era. Muito melhor. Eu acho que nos últimos 2 anos, pelo menos. Então a gente tem que acreditar que vai dar certo. E vai dar certo. E eu acho que a carência dos 20 anos também acabou trazendo também um erro pra gente, que foi da super expectativa. Então, mesmo tudo aquilo que a gente escutou dos caras de que 2023 seria um ano sem sofrimento, de tudo, eu acho que a gente também, de forma instintiva e involuntária, a gente se colocou 3 degraus acima do que a gente realmente era. Mas isso é normal, né? É normal, torcedor, mas acaba... Não, tipo assim... A gente só se frustra... Porque a gente cria muita expectativa. Quando a gente cria expectativa. Mas Marques... Aí eu tenho que defender nós mesmos, né? Isso. Eu tô defendendo a gente. Caraca, a gente tinha que pensar desse jeito. A gente não tinha nenhuma possibilidade de contratar ninguém nunca. Pô, a gente trouxe um lateral direito de seleção uruguaia. A gente trouxe o Capasso, que é um bom zagueiro. A gente trouxe o Léo Pelé, que é um excelente zagueiro. A gente trouxe um lateral esquerdo, que agora foi pré-convocado pela seleção da Itália, o Piton. Um excelente lateral esquerdo. Né, um goleiraço, 2 goleiraços. Pô, irmão, a gente não ia se empolgar? A gente tinha esse direito de se empolgar. O Pedro Raul foi vice-artilheiro do campeonato. E o Orejano, né, cara, tudo que a gente viu foram aqueles vídeos dele no Vélez rabiscando, né, cara? Insinuante pra cacete. Eu acho que a gente tinha... Eu acho que não foi culpa nossa, cara. Eu acho que não foi culpa nossa. Agora, claro, a gente não conseguiu enxergar, e aí todos nós, né, ninguém enxergou, que estava desequilibrado demais o time. A gente não conseguiu ver isso. E o Campeonato Carioca, queira ou não, independente da gente ter ido bem nos clássicos, ele acaba enganando. Por quê, Marques? Por exemplo, vamos pegar aí Botafogo e Fluminense. Botafogo e Fluminense progrediram quantas vezes pós-Carioca? O Fluminense veio numa crescente final de campeonato absurda. O Botafogo não, mas ele entra num campeonato brasileiro de uma forma totalmente diferente. Então, ou seja, eles não estavam prontos no Carioca, os dois. E o rival, ele vem mal desde a virada do ano, desde o início do ano ele vem mal, ele nunca esteve bem. Qual foi o momento que o rival esteve bem? Então isso acabou enganando a gente, cara. E vale ressaltar que, por exemplo, em 2015 a gente foi campeão carioca e fomos rebaixados, né, cara? Exato. Ou seja, 2016 nós fomos bicampeão carioca. Como que o estadual realmente não é referência. O Zeca lembrou bem aqui, cara, e em cima disso que eu falei, de que a torcida, esse pensamento macro, a torcida tem que ser muito cuidadosa, e que ele lembrou bem aqui, e que eu também sou muito contra, porque eu vejo algumas coisas viralizando nesse sentido, é a história, por exemplo, do público zero
pra galera não ir, né? Uma campanha de público zero nos jogos pra gente, através disso, demonstrar. Contra a instituição. Cara. Então esse é um exemplo a gente jamais... bom que ele tá dando esse exemplo aí? O Zeca, cara. Ô, Zeca, concordo plenamente com você, porque a gente jamais pode fazer algo contra o Vasco. O torcedor, ele não pode admitir isso. Tanto é que eu fui muito contra no jogo contra o ABC, que houve um erro gravíssimo da nossa direção de aumentar o preço do valor do ingresso de forma desproporcional e agressiva contra nós, torcedores, mas houve uma campanha das torcidas organizadas que se juntaram e combinaram de não entrar. Cara, achei aquilo uma facada no peito da instituição. A instituição, ela jamais vai ter culpa de quem tá lá administrando, de quem tá lá de frente, do jogador que tá lá que não dá o sangue, do treinador que tá lá que não corresponde. Acima de qualquer coisa está a instituição, a nossa instituição, o nosso Vasco, o nosso filho. O Vasco é o nosso filho, brother. Então quando teu filho faz merda, pô, meu irmão, ele vai continuar sendo teu filho, tu vai continuar comprando o barulho dele. Então, independente... Vai dar palmada, vai dar bronca, mas, cara... De você não ir ao jogo, de eu não ir ao jogo, jamais a gente pode fazer campanha que o outro não vá a jogo. O Rodrigo lembra bem aí sobre isso, né? Sugiro quem advoga pelo público zero ver um vídeo sobre a torcida do Borussia Dortmund no canal Peleja. A torcida do Vasco é exatamente igual. Torcida zero nunca. Nunca. Tô de pleno acordo, Rodrigo. Existe, cara. Eu acho que pelo contrário, meu irmão. Eu acho que é a hora da gente estar lá presente...